Oi, gente, tudo bem? Mil desculpas pela quebra brusca do vídeo anterior. Como vocês também devem estar passando por isso, né? Os nossos celulares acabam ficando abarrotados de mensagens, vídeos, imagens, que a gente acaba não se dando conta do tempo, né, que a gente tem e do espaço, né, que a gente tem disponível. Então, peço desculpas e damos continuidade a partir daqui, retomando rapidamente o texto da Isabel Barca, e nós estávamos comentando sobre o modelo de aula colóquio, que é o segundo modelo proposto por ela nessa abordagem em que ela vai discutir a aula oficina. E sobre a aula colóquio, eu me referia justamente à nossa prática cotidiana, né, a nossa vivência na universidade, que está bastante relacionada com esse tipo de aula em que a figura do professor tem uma centralidade importante por todo o seu referencial, repertório, e ao mesmo tempo é esperado que exista uma conexão, um diálogo, um debate, né? Então, mesmo que exista essa centralidade, há a abertura para o diálogo, e para que essa aula de fato se concretize, é sempre interessante que esse diálogo exista, né? Se bem que na prática, né, pensando assim nas aulas da universidade, dependendo do número de alunos na turma, nem sempre isso acontece igualmente para todo mundo que está participando. Eu mesma lembro da minha época da graduação em que acho que pouquíssimas vezes eu fiz perguntas, assim, eu tinha bastante vergonha, e acho que isso acontece com muita gente, e ao mesmo tempo tem alunos e alunas que são menos tímidos, acabam participando e se colocando muito mais, o que é muito bacana, enfim. Mas, de qualquer maneira, a gente, tanto em relação à aula conferência, quanto em relação à aula colóquio, nós temos, né, isso na nossa prática, na nossa formação como estudantes e também, né, em alguma medida, como professores. Só que nós aqui, nessa disciplina de metodologia do ensino de história, estamos pensando justamente em como fazer diferente disso. Afinal de contas, a sala de aula na educação básica ela é bastante diferente de uma sala da universidade ou de uma plateia de uma conferência, né? A gente precisa imaginar que esses estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, eles, além de apresentarem uma grande diversidade, né, de trajetórias, de histórias e de estilos de vida, eles também apresentam diferentes afinidades em relação a cada uma das disciplinas. E, além disso, a gente precisa considerar sempre, claro, as diferenças que vão ser encontradas no ensino público, no ensino privado, enfim, isso nós vamos ter tempo de ir conversando ao longo do tempo, ao longo do semestre. Mas eu digo tudo isso porque o ponto central da Isabel Barca, que é a aula oficina, ela é muito diferente desses dois outros modelos, que tem a exposição como, né, momento imprescindível, né, a apresentação que vem do professor. E é justamente porque os alunos na aula oficina são considerados protagonistas, eles são o elemento central, que há uma diferença muito grande também na performance dos professores, né, que passam a ser professores investigadores, como a Isabel Barca menciona na... estou sem o número da página, mas é na segunda, né, da que a gente está acompanhando. Então, esse professor investigador, ele vai se apropriar dessa observação, dessa pesquisa que ele está fazendo no seu ambiente de trabalho, para formular as estratégias que vão ser implementadas durante a aula. E aí a aula oficina ela vai apresentar algumas características que, mesmo diante das variações, segue uma espécie de roteiro, e que sempre começa com a ideia dos conhecimentos prévios. Então é como se, independente do conteúdo que fosse ser abordado em sala de aula, os professores tivessem como ponto de partida a busca, né, desses conhecimentos prévios, o que os alunos já sabem sobre esses assuntos. E geralmente a gente se depara
com considerações afeitas, né, ao que a gente chama de senso comum ou de ideias, né, muitas vezes preconceituosas e que fazem parte, né, desses conhecimentos, desses saberes que às vezes equivocados ou contraditórios acabam chegando na sala de aula, e é a partir deles que, segundo a ideia da aula oficina, os professores de história, né, a gente pensando aqui na nossa prática, deveriam manejar toda a condução dessas aulas, né? Porque aqui a gente está considerando a aula oficina como, na verdade, uma possibilidade de um plano de ensino ou de uma sequência didática que não se encerra em uma aula apenas. Então, seria a partir desse momento, né, dos conhecimentos prévios, que seriam introduzidas outras concepções a respeito de história e outros exercícios, né, onde a ideia de fonte histórica seria centralizada, né. Então, todo o trabalho, né, logicamente pode ser diferenciado de acordo com os recursos didáticos que são escolhidos, mas a ideia de se trabalhar as fontes históricas de modo que os alunos, seja individualmente, seja em grupos, possam se apropriar dessas fontes, possam responder perguntas, né, que sejam sugeridas para que eles desenvolvam algum tipo de reflexão, é o que é indicado como um segundo passo. Porque o objetivo é que esses estudantes, né, cheguem ao final, e por isso que o texto ele vai do projeto à avaliação, né, e essa avaliação não precisa ser uma prova, não precisa ser um teste no formato tradicional, pode ser inclusive uma autoavaliação, né, de como se chegou, né, no assunto e como quais foram as transformações que aconteceram ao longo desse percurso. Mas a ideia é que esses estudantes possam levantar hipóteses, possam apresentar conclusões, sugestões, ideias, que a partir daí podem ser discutidas, ampliadas, aprofundadas pelos professores e professoras. Eu estou aqui fazendo uma super simplificação, né, da ideia colocada no texto, porque eu acredito que a nossa proposta é justamente de que esses vídeos ou os áudios que eu envie para vocês sejam pontos de partida para uma discussão que se abra, né, para que vocês tragam tanto as experiências pessoais de quem já dá aula ou de quem já acompanha estágios. Eu sei que neste semestre os estágios provavelmente não chegaram nem a começar, mas vocês podem já ter feito em outras disciplinas e ter acompanhado, né, professores de história. Então, eu acredito que são essas experiências que nós trazemos, né? E no caso vocês vão trazer com este olhar de estagiários ou de professores, mas a gente traz da vida inteira o nosso olhar de alunos e alunas, né? Então, inclusive quando eu paro para pensar na atividade que foi pedida para vocês, né, logo de início, aquele relato pessoal sobre o encontro de vocês com a história, tem um pouco dessa relevância, porque geralmente, né, e aí eu até vou abrir um breve parênteses para dizer o seguinte, algumas pessoas me entregaram, outras não, algumas estão preocupadas com o prazo, infelizmente, né, diante da nossa situação, a situação é infeliz, mas a ideia é de que vocês não precisem se preocupar com essa questão do envio, né? Já era para vocês terem me entregado na aula que a gente se encontrou pessoalmente, mas eu tinha aceito essa entrega por e-mail, então eu acho que vocês podem ficar à vontade para me mandar, né? Para me enviar. E é a partir um pouco das experiências que eu li, né, de vocês e de alunos, né, de outros semestres que eu tive a oportunidade de realizar essa mesma atividade, é bastante impressionante como o que marca o encontro da gente com a história geralmente é algum professor ou alguma professora que foge um pouco do tradicional, ou de alguma aula que teve um significado que mudou o nosso olhar a respeito de alguma coisa. Então, todas essas questões, elas são pertinentes para a formação do professor de história, porque, e inclusive isso a gente vai ver em outros textos da bibliografia,
Existem situações em que mesmo esses professores muito bem formados, esses professores que compartilham conosco dessa ideia de que uma aula conferência ou uma aula colóquio muitas vezes não tem grandes resultados, né, numa sala de aula da educação básica, acabam pelas circunstâncias que não são simples mesmo, né, da vida dos professores, que às vezes acumulam a jornada de trabalho em várias escolas, e que tem o desgaste, né, da própria profissão e da formação continuada, mas a ideia é que muitas vezes a gente acaba reproduzindo essas aulas expositivas como o modelo central. Então, e isso acho que também pode trazer um elemento para a gente discutir que diz respeito à realidade, né? Porque uma coisa é nós pensarmos no plano ideal, uma teoria, e outra coisa é nós observarmos a prática de uma terceira pessoa ou a gente mesmo tentar colocar em prática, né? Então, os imprevistos, aquilo que na verdade não está tão simples, né, de ser conduzido, pode ser visto, não sempre, como vocês vão ter oportunidade de vivenciar, mas pode ser visto como potencial de discussão, né, a respeito do assunto que já é o mote da aula que está sendo dada, mas também para dar margem para outras discussões. E isso tem muito a ver, logicamente, com a experiência que vai sendo adquirida ao longo do tempo por parte de vocês, como professores, e assim por diante. Vocês percebem que alguém chegou na minha casa e estão falando alto. Eu vou só pedir para ela falar mais baixo, tá? Peraí. Gente, fala mais baixo, por favor. Silêncio voltou a reinar. Então, voltando e já concluindo essa parte que se refere ao texto, vocês então percebem que a ideia, para concluir da aula oficina, é que essa avaliação, esse momento final, ele esteja vinculado a uma elaboração narrativa desses estudantes. E isso também é um ponto caro a Isabel Barca, e que a gente vai ver também em outros autores que estão aí presentes na bibliografia, essa ideia da narrativa histórica. Mas a gente vai ter a oportunidade de falar muito mais sobre isso nos momentos em que a gente estabelecer esse diálogo. O texto ainda traz exemplos, né? Eu particularmente acho que o exemplo não está muito bem colocado, talvez para nós não seja dos mais interessantes, mas é um texto, como eu comentei no início, que traz para nós uma sugestão que eu acho bastante interessante de produção de um plano de ensino ou de uma sequência didática, que nós tínhamos como previsão ser uma das atividades avaliativas. E justamente por isso esse texto foi escolhido, era um único texto, então nós não teríamos, a gente na verdade poderia ter mais margem para discutir exemplos, né, do que ficarmos pensando nos aspectos teóricos. Então esse é o motivo, é a justificativa para a escolha desse texto. Vocês vão perceber que no e-mail também vai estar anexado um roteiro, uma proposta de roteiro para elaboração de um plano de aula, plano de ensino ou sequência didática. Eu vou passar muito rapidinho pelos tópicos, mas quando vocês enfim, estabelecerem essa primeira conversa comigo, eu acho que a gente pode ir pensando nos exemplos. Eu também tinha inicialmente cogitado a ideia de mandar para vocês, quando nós ainda estávamos tendo as aulas presenciais, exemplos, né? Pegar alguns planos de ensino que foram entregues como trabalhos de outros colegas, para que vocês pudessem ter ali uma inspiração. Como a gente teve toda essa mudança, eu vou preferir que a gente abra espaço primeiro para que vocês façam esses testes, para que vocês sugiram o que vier à mente de vocês e provavelmente aquilo que vocês pretendem executar para a própria atividade. Mas a ideia é a seguinte, que o plano tem uma ementa, né, um resumo, em que fiquem ali as ideias principais, isso acho que a gente não precisa nem avançar muito. Na sequência vem a ideia dos objetivos da aprendizagem histórica. Esse é um ponto que é importante, porque ele vai nos exigir uma relação, né, um estabelecimento de diálogo com os
os documentos legais que orientam a educação básica. Então, no nosso caso, vai ser interessante recorrer à BNCC para ver, né, dentro do assunto que vocês escolherem, qual é a competência, qual é a habilidade que está relacionada com esse conteúdo. Isso é por uma questão muito mais técnica do que, evidentemente, prática, mas é importante que isso também faça parte da nossa formação, né? Sobretudo porque, no caso da Base Nacional Comum Curricular, é ainda algo que está sendo processado, né? Em substituição aos PCNs, e isso tem implicado em mudanças também nos materiais didáticos. Então é uma discussão que é interessante e eu gostaria que aparecesse aí no trabalho de vocês, né? Essa breve reflexão. Em seguida, a ideia é que vocês apresentem quais são os métodos e os recursos didáticos que vocês pretendem utilizar. E isso pode ser de uma forma mais resumida, porque em seguida é onde vem de fato a sequência didática ou o plano de ensino, que é o cronograma. Então, em quantas aulas vocês vão desenvolver esse tema, aula a aula, o que vai ser feito. E aí eu peço que a cada aula, né, o material que vocês forem utilizar, a discussão que vocês forem fazer, a atividade que for ser executada, que vocês coloquem exatamente... Você pode me dar licença? Obrigada. As pessoas ficam querendo saber o que eu tô fazendo, gente, desculpa. Isso é pra gente provar depois que as aulas online não são tão simples de substituírem as aulas presenciais, obviamente, né? Mas dando continuidade, que vocês anexem, pode ser no fim do trabalho, ou pode ser a cada aula, né, qual é esse material. Então, eu vou utilizar uma sequência de imagens, música, um vídeo, um documento, uma matéria de jornal, seja o que for que vocês coloquem, né, que isso esteja claro, que isso esteja exemplificado, esteja registrado nesse cronograma. E por último, na bibliografia, eu gostaria muito que vocês, além de materiais paradidáticos e coisas nesse sentido que vocês utilizem, que as referências bibliográficas referentes ao tema, então supondo que vocês escolham a independência do Brasil, né, que aquele material que vocês em algum momento na graduação estudaram, né, lá em Brasil Independente, né, qual é a referência teórica, quais são os textos que o professor de história que vai fazer, né, acontecer uma aula sobre esse assunto precisa ter como base. Então eu digo isso porque eu penso muito na importância do compartilhamento desses materiais entre os estudantes, e uma das coisas que me chegou, né, nos semestres passados sempre foi a dificuldade de encontrar esse tipo de material, que eu até acho que hoje em dia pela internet a gente consegue encontrar, né, sequências didáticas, aulas prontas, etc. Mas talvez não com todo esse pormenor, com todo esse cuidado, com toda essa estrutura que oferece, né, para os nossos pares, para os nossos colegas, a base também teórica para que seja feita uma boa execução no momento desse plano de ensino ser colocado em prática. E eu tô dizendo isso porque eu acho que todas as aulas eu vou acabar repetindo isso no momento final, que a gente precisa reconhecer a importância do nosso fazer específico da história, mas lembrar que na sala de aula nós precisamos ter outros cuidados, né? Aquela velha máxima de saber falar no mesmo tom aos doutos e aos escolares. Pessoal, mais uma vez eu tô com o tempo quase se esgotando aqui do vídeo. Eu peço desculpas pelas intervenções. Essa seria a nossa primeira aula oficialmente falando, em que a gente vai avaliar a pertinência desse formato, desse modelo. Já peço desculpas, né, por todas essas questões técnicas e nós seguimos conversando. Tudo bem? Muito obrigada, a gente continua se falando.